Então eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso. Sócrates adversário, Sócrates companheiro. Olha, né, quando se iniciou, o Sócrates começou a realmente mostrar a condição dele de jogador de futebol, do futebolista que ele era, a qualidade dele chamou a atenção de todas as equipes. Por quê? Porque o Botafogo fez uma grande campanha e a gente normalmente, quando uma equipe tem uma grande campanha, sempre tem um grande jogador, tem um jogador que supera, que mostra as qualidades. Ele chamou a atenção do próprio São Paulo, chamou a atenção do próprio Corinthians, que foi muito mais esperto, muito mais, né, o próprio Vicente Mateus foi muito mais rápido na contratação do Sócrates. Depois tivemos vários duelos aqui, como ele como jogador do Corinthians, eu do São Paulo, né, vários clássicos, vários jogos, ganhávamos, perdíamos e a gente tinha esse respeito pelo futebol que o Sócrates tinha. E a partir daí ele começou a ser convocado para a seleção brasileira, ter participação ativa dentro da seleção e fez parte da minha seleção, que em 1982, como companheiro, como jogador de alta qualidade, que a equipe até hoje é lembrada para o mundo todo em 1982, embora foi uma equipe brasileira que não ganhou o título, mas é respeitada, é considerada na Europa, em todos os meios futebolísticos, que foi uma das melhores equipes que praticou futebol nesses últimos 50 anos aí. E para a gente é uma satisfação de ter tido o Sócrates como capitão, como jogador de alta qualidade, de companheiro, né? E ele tinha uma visão mais política, muito mais abrangente nesse sentido, que teve participação realmente aqui na política brasileira. E um jogador de alto nível, alta qualidade. Quando vocês foram enfrentar o Botafogo, vocês tinham passado pelo Palmeiras na semifinal. Né? Sei lá, acho que no imaginário coletivo, São Paulo campeão, né? Um time grande em casa. Teoricamente seria, né, Valdir? Apesar do Botafogo ter feito uma campanha onde só perdeu um jogo no turno inteiro. Vinha um embalo danado e todo mundo já falava desse Botafogo. Todo mundo falava, tanto é que a capa da placar está aí, ó, o time do Brasil inteiro aplaudindo, né? O São Paulo se preocupou naquela situação com o Botafogo, ou sempre existiu uma situação de que o São Paulo seria favorito? Rubens Minelli tinha... Como é que era o Rubens Minelli? Era um cara arrogante, era um cara que respeitava time pequeno? Não, ele respeitava. Ele sabe que o futebol dentro de campo é 11 contra 11 e a situação pode inverter por uma equipe grande, não jogar da maneira que precisa, acaba perdendo para uma equipe pequena. Existia o respeito pelo Botafogo, existia o medo dessa equipe. Lógico, a responsabilidade nossa era maior, porque nós éramos a equipe grande, tinha a oportunidade de ganhar e ser campeão. E tudo isso é cobrado aqui em São Paulo pela imprensa, pela torcida, nesse sentido. Mas foi um jogo igual, um jogo que nós tivemos oportunidade também para fazer gol. E o Botafogo, dentro da característica, da maneira que veio jogar com o São Paulo, veio tocando a bola, se fechando muito bem, não dando oportunidade e criando no contra-ataque jogadas aí, como nós já falamos, né, do último lance da prorrogação, que o Motoca perdeu o gol junto comigo ali, que eu fiz a defesa. Teve o lance da trave. Então, são jogadas que realmente marcaram e a gente tinha uma preocupação e respeitava muito o Botafogo. Que magia que existe, Valdir, entre jogadores e atletas, torcida, nesse período dos anos 70, né? Porque a gente observa que, no caso do Botafogo, tem uma magia muito grande em relação a esse time. O time de 2001, que foi vice-campeão contra o Corinthians, agora, ontem, né? Ninguém quase lembra a escalação. Eu lembro do Doni, do Leandro, do Luciano Ratinho, do Toco e tal. Mas esse time aí, você vai no estádio hoje, se pegar um cara de 17 anos, ele vai dar uma titubeada, vai errar uns 4. Mas as pessoas conseguem escalar de ponta a ponta. Que magia é essa que você acha que existe em torno de jogadores desse período dos anos 70? Você acha que o fato deles ficarem 2, 3 anos no mesmo clube, andar na cidade, a família conhecer a mulher, o outro... Naquela época existia mesmo essa questão de time-família, como se fala hoje? Não, o futebol mudou muito hoje, né? Antigamente existia uma confraternização melhor dos jogadores, né? Existia um ambiente melhor para tudo isso, de participar da vida normal de cada um, de você ter uma participação, de conhecer as outras pessoas, de conhecer a família desses jogadores. E é outro negócio, a campanha, quando é brilhante e quando o time mostra jogo de futebol,
com técnica, com capacidade, isso daí marca qualquer equipe. Grande ou pequena? Grande ou pequena, isso não importa. Né? Isso daí vai ser muito marcado. Agora, às vezes tem outras equipes que fazem grande campanha, mas a expectativa e o que foi criado em torno dessa equipe não foi tão grande como foi a equipe de 77. Sem dúvida. O Jorge Vieira, você chegou a trabalhar com ele? Porque ele foi técnico do Botafogo nesse time, né? Você trabalhou depois com ele? Eu trabalhei no Corinthians com ele, 8-2, né? né? Não. 8-6 trabalhei com o seu Jorge no Corinthians. É um treinador de grande conhecimento, ele era bem paizão, bem amigo, sabia conversar, sabia colocar essa união no grupo. Era um treinador excepcional, né, pelos trabalhos que realizou dentro da carreira dele. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Corinthians, também fizemos grandes campanhas no Corinthians. E um treinador de alta qualidade. Voltando só um pouquinho, em 77, Botafogo ganhou o primeiro turno, a Ponte ganhou o segundo, o Corinthians na soma acabou fazendo a final com a Ponte. O regulamento acho que foi meio ingrato com o Botafogo, né? Se fosse uma situação diferente, né? Como fosse o Campeonato Carioca, ganhou o primeiro turno, já enfrenta na final o campeão do segundo, né, Valdir? De repente essa história que todo mundo conta aí, Ponte e Corinthians, poderia ter o Botafogo de intruso, né? Poderia, né? Mas antigamente os campeonatos aí tinham umas coisas aí que não, que não tinha. Por exemplo, não falando do Botafogo, mas falando do São Paulo e Santos, ficamos para decidir 3 partidas. Nós perdemos a primeira de 2-1. Empatamos a outra de 1-1. Tinha que fazer 5 pontos. 8-1, foi? Não, 4 pontos, 8-1, né? Por aí. Não, foi antes disso. Aí nós ganhamos o último jogo. Ficou tudo igual, Santos e São Paulo. E aí foi para a prorrogação. Em 30 minutos o Santos foi campeão. Entendeu? Então tinha umas coisas assim. Esse também, a relação do Botafogo, do Corinthians e da Ponte, também foi uma situação. Eu acho que hoje modificou muito. Hoje você tem 2 jogos, e 2 jogos de contagem de pontos diferentes, gol válido, fora. Então existe uma série de recursos que mudou. Antigamente não, e às vezes o regulamento do campeonato antigamente era meio complicado. Valdir, na tua época de jogador, mais nos anos 70 do que nos 80, você chegou a pegar aí alguma partida no interior que os caras vão lá no vestiário, põem pó de mico, naftalina, ou pinta a parede na véspera? Quanto time grande os caras faziam essas minhacas também? Tinha coisas. Pegou, mas não, tinha cidades, por exemplo, que davam uma segurança para a gente, né? Ribeirão Preto, por exemplo, nós já entrava lá embaixo do estádio, entrava lá para dentro com ônibus. Nunca tivemos problema em Ribeirão, mas em outras cidades tivemos. Rio Preto, com aquele campinho do América que era pequeno, terrível. Marília, para jogar em Marília, você tinha um corredor, tinha nego, todo mundo perturbando, bomba no vestiário. Então a gente encontrou determinadas situações assim, mas em Ribeirão nós sempre tivemos, tanto lá no Botafogo como no Comercial, nunca tivemos esse tipo de problema. Você sabe que o Botafogo em 77, lá no Moisés do Carelli, no segundo turno, que aí o Botafogo já tinha ganho o primeiro, no segundo, se ele ganhasse, ele ia. A Ponte foi lá e pagou a luz. Esse jogo ficou para a história. O DK confirmou. Não, tinha essas coisas também, né? Apagar a luz em cima do árbitro a pressão era muito grande. Então tinha umas sérias coisas que antigamente, que hoje não tem mais, já é proibido, já tem umas certas punições para as equipes realmente que fazem esse tipo de situação. Você estava no jogo que o Serginho chutou o bandeirinha que perdeu a Copa também? Tava. Esse aí ficou famoso. A hora que foi entrevistar o Serginho, ele vai achar que é por causa desse jogo, mas não é. Não. Mas esse jogo foi uma coisa... Não, foi. E o Botafogo parece que ganhou de 1-0, né? Ele ganhou 1-0 o Botafogo. Acho que foi gol do Sócrates também, não foi? O Serginho bateu. Não, o Sócrates já tinha saído. Eu não lembro quem foi o gol agora, mas... O Serginho meteu o pé mesmo, né? Não, meteu. Foi que... Não, desculpa, foi gol do Sócrates mesmo. Gol de calcanhar, não foi um negócio assim? Não foi? Então, e foi um jogo que o Botafogo ganhou do São Paulo, o Campeonato Brasileiro, e a gente estava buscando para ir para a final lá contra o Atlético, e o Serginho acabou levando essa suspensão dele aí por longo tempo, né? Que ele acabou chutando bandeirinha porque anulou, acho que uma jogada, um gol do São Paulo, nesse sentido. Como é que era o Serginho no começo? Porque em 77 ele era um atacante contra o Botafogo. Ele sempre foi o mesmo cara, o Valdir? Sempre foi meio doidão assim? Ou ele, mais novo, ele era mais...
Não, o Serginho, por exemplo, ele era um jogador que trabalhava bastante, treinava bastante. E às vezes dentro de campo você não consegue controlar determinadas emoções, né? O Serginho às vezes pecava um pouco nesse sentido e acabava tomando as atitudes que ele mesmo acabava sendo prejudicado, né? Como foi esse chute aí, que ele chutou bandeirinha, num gol anulado do São Paulo, e ele ficou nervoso, foi expulso, e aí cria realmente situações que os outros jogadores têm que resolver dentro de campo para conseguir a vitória. Pode de repente já fechando. Que mensagem que você poderia deixar para esses caras do Botafogo que vão estar assistindo o filme, né? Felizmente tem muita gente viva daquele time ainda e a gente está prestando essa homenagem para os caras, mostrando esse triunfo, essa glória para eles, que são heróis, né? Em Ribeirão são tidos como heróis, né? E vocês estavam do lado de lá. De repente poderiam ter, não permitido que essa história acontecesse. Que mensagem que você deixaria para essa turma que está vendo a gente, ex-colegas de vocês, né? Ex-adversários, mais amigos, né? Olha, realmente é um prazer muito grande da gente ficar sabendo, né, de ver, né, esse pessoal que a gente jogou contra e alguns depois vieram jogar, como é o caso do Ney, veio jogar no São Paulo, né, de ver esses jogadores, né, porque a admiração da gente é grande, né, por uma equipe fazer uma campanha como fez o Botafogo, da qualidade dos jogadores do Botafogo que se tinha antigamente, duvido que hoje tenha a mesma qualidade técnica. Então a gente fica com satisfação de lembrar, né, Wilson Campos, né, Ney, Aguilera, que veio do Paraguai para cá, o Manuel, que é bem citado, que todo mundo já ia jogar o Botafogo, o Manuel dá pancada até na mãe dele se passar perto. O Mário, vários outros jogadores, né, o Lorico, que jogou na Portuguesa, o João, e vários outros, todos os outros a gente lembra realmente com carinho. Porque a gente, né, além de ser adversário, mas a gente curtia.